Folha TV, apoio Plainge. Quanto tempo você passa em frente à TV, ao computador, ao celular, ao tablet? É bom prestar atenção nessa conta. Um estudo realizado na França mostrou que o excesso pode prejudicar a visão. Inicialmente nós estávamos pensando em fazer uma matéria a respeito da síndrome do computador, né? Essa questão do cansaço visual, até dor nos ombros, que o uso excessivo do computador acaba trazendo para as pessoas. E aí, em entrevista com o Dr. Jaime, que é oftalmologista, nós acabamos descobrindo essa pesquisa nova que abrange a questão da luz de LED, da luz dos tablets, né, dos computadores, até a luz fluorescente, que pode ser prejudicial para a retina, causando a degeneração macular, né? Trazendo prejuízo para as células da retina. E aí a gente acabou mudando o foco da matéria, achando mais interessante mesmo essa nova pesquisa e abordando essa questão mesmo da novidade. Os estudos são recentes, ainda tem muita coisa para ser descoberta. Quem sabe daqui a um tempo a gente não traz uma nova matéria sobre as novas descobertas desses estudos, que eu acho que é importante todo mundo saber. Perder a noção do tempo é fácil quando se está entretido, seja numa leitura, na internet ou num jogo. As horas passam que muita gente até perde as contas, mas é bom reavaliar isso. Uma das luzes emitidas pelas telas de LED e pelas lâmpadas fluorescentes é tóxica e pode prejudicar a visão. Essa é a conclusão de uma pesquisa realizada por um grupo de cientistas franceses. Então, esse estudo ele mostrou pra gente que a gente já era conhecido do prejuízo que a luz solar tem, né? E que é conhecido os raios ultravioletas, né, UVA, UVB, só que são raios que a gente não consegue ver, né? Então esse estudo ele mostrou pra gente que existe um espectro da luz visível, né, que é entre o violeta e o vermelho, e especificamente o espectro azul-violeta, que é mais danoso para a nossa retina do que o restante dos outros espectros, né? O espectro visível. O estudo mostrou que, assim como os raios ultravioletas, o espectro de luz azul-violeta, emitido pelos LEDs, pode provocar a degeneração macular relacionada à idade. Células da retina, elas morriam mais fácil e elas se degeneravam mais fácil, que é a famosa, a gente tem assim a degeneração macular relacionada à idade. Então, essas células, elas eram mais suscetíveis a ter esse dano, a ter essa degeneração macular relacionada à idade. As consequências a gente deve ver daqui a algumas décadas, quando essa geração chegar perto da terceira idade. Para tentar frear isso, a indústria vem desenvolvendo produtos para filtrar essa luz nociva. Então esse estudo, por ele ter dividido, né, ele ter conseguido individualizar esse espectro azul-violeta, a gente consegue consegue fazer um modo de proteção, como supor uma película protetora para as lentes do óculos, que são voltadas diretamente para esse espectro, né? Porque a gente sabe que se a gente proteger, por exemplo, todo o espectro de luz, também é danoso para a gente, porque a gente perde qualidade visual, a gente perde até, intervém até no ciclo circadiano da gente, então a luz é importante para a gente, né? Então, o fato desse estudo ter conseguido individualizar essa camada azul-violeta foi muito bom para a gente proteger voltado exclusivamente para esse espectro. As pesquisas sobre a luz azul-violeta são recentes. O que não é novidade para os especialistas são os danos provocados à visão pelo excesso de exposição à tela do computador. Tem até nome: Síndrome da visão do computador.
um mal que atinge de 50% a 90% das pessoas que trabalham mais de 3 horas por dia em frente ao computador. Tem estudos americanos mostrando que 90% dos usuários de computador, pessoas que trabalham pelo menos 3 horas no computador diárias, eles têm sintomas de cansaço, fadiga muscular, embaçamento visual, lacrimejamento, ardência visual, provocadas por esse tempo frequente no computador. Por quê? O computador, por ser um ambiente de trabalho, a gente 3 horas seguidas, você vai ficar 3 horas piscando menos. Você diminui para 1/3 das vezes, a frequência das vezes que você pisca quando você está trabalhando perante o computador. Outra é a distância dele, que é uma distância sempre, vai ser uma mesma distância, e a musculatura dos olhos ela tem como se fosse fazer uma força, e essa força vai ficar sempre uniforme numa determinada distância. Então isso também provoca fadiga muscular, o cansaço, o embaçamento visual. Para quem realmente precisa ficar de olho na tela do computador, a dica é fazer pausas. É importantíssimo a gente dar pausas de 10 minutos, pelo menos, por hora, a cada hora de trabalho, pausa de 10 minutos, levantar, e não pausa para ler alguma coisa, mas levantar, andar, olhar mais para o horizonte, né, hidratar, piscar mais no normal, certo? E outra coisa que é importante é sempre procurar o oftalmologista para ver se você não tem algum erro refracional. Então você tem que fazer uma avaliação para ver se não tem algum erro refracional para corrigir, porque senão o esforço pode ser às vezes até dobrado, o esforço que você tem no computador. Então, e outra, usuários de lente de contato, usuários que trabalham no ambiente com ar-condicionado ou poluição, a tendência é ter mais frequente os exames, esses sintomas. Então, às vezes a gente tem que fazer o uso de gotas lubrificantes, né, para tentar minimizar esses efeitos que a síndrome do computador traz. No caso das crianças, o médico alerta os pais a serem rigorosos no controle do tempo em que elas passam no computador. Para tudo, o excesso é prejudicial, né? Então a gente tem que ter o balanço dessas coisas. A própria criança, a gente tem que notar, por exemplo, a distância que ela fica dos monitores. Então, às vezes, a distância muito pequena pode significar um erro refracional. Então, levar a sua criança no oftalmologista para ver se tem algum erro refracional, isso aí já ajuda. E, lógico, isso aí só o tempo mesmo vai nos dizer se tem um prejuízo maior ou não. Mas é melhor remediar, melhor é prevenir do que depois remediar, né? Ele esclarece, no entanto, que não precisa fugir do computador, do tablet ou dos smartphones. Basta ter controle. Então o brilho ele não pode ser excessivo, também não pode ser ruim, porque é um brilho muito baixo, porque isso aí prejudicaria a definição da imagem, você faria um esforço maior para você ver. Então tem que ser tudo balanceado. Falta de angulação tem sim uma distância que é mais frequente, isso tudo baseado em estudo, né? Mas o mais cômodo para a gente seria mais ou menos de 50 a 66 centímetros a distância do computador, com o bordo superior do monitor um pouquinho mais abaixo da linha dos olhos.